porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos o nosso culto propriamente, e já em espírito de adoração, nós procederemos aqui a um batismo, o batismo de um filho da aliança. E eu quero abrir com os irmãos e convidá-los a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 4, onde Abraão é aqui apresentado como uma das testemunhas no Velho Testamento da justificação pela fé. Os crentes do Velho Testamento foram salvos pela mesma graça e mediante a fé, tal como os crentes do Novo Testamento. E o sinal dessa justificação pela fé no Velho Testamento é a circuncisão. E aqui diz em Romanos capítulo 4, no verso 9, falando sobre a bem-aventurança da justificação, no verso 3 ele diz, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, citando Gênesis 15, 6. E no verso 9 ele diz, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Responde o próprio Paulo, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Qual é então o papel da circuncisão, já que Abraão foi justificado pela fé antes de ter sido circuncidado? Porque o texto que fala que Abraão é justificado pela fé no Velho Testamento é Gênesis 15, 6. E Abraão só é circuncidado em Gênesis 17. Então Paulo está raciocinando. Abraão recebeu a bem-aventurança da justificação, ele foi declarado justo pela fé. E ele não era ainda circuncidado. E qual era o papel da circuncisão? Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. A circuncisão serviu para Abraão como um selo dessa justificação e um selo dessa fé, para vir a ser o pai de todos os que creem, tanto dos não circuncidados, porque ele não era circuncidado quando creu, como dos circuncidados, porque veio a ser circuncidado. Qual é o ponto aqui que eu gostaria de enfatizar? A circuncisão era, na velha aliança, o sinal da fé, o sinal da justificação. Todo aquele que, não sendo do povo de Israel, quisesse se converter a Deus, teria que, como sinal desse pacto, ser circuncidado. Lemos também em Colossenses capítulo 1, que no regime da nova aliança, nós temos o mesmo processo de justificação. A justificação é pela graça mediante a fé. Porém, uma vez que uma nova ministração da graça entra em vigor a partir da morte e ressurreição de Cristo, um novo rito, um novo sinal é aplicado. E esse sinal é o batismo. Em Colossenses capítulo 2 está escrito que nele, no verso 11, em Cristo, nós também fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Fomos circuncidados no coração por Cristo. Quando? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui claramente Paulo estabelece um paralelo entre a circuncisão e o batismo. E esse paralelo significa que o que a circuncisão representava para a velha aliança, um selo de justificação pela fé, o batismo também é para a nova aliança. Nós não temos mais ritos de derramamento de sangue. A circuncisão era um deles, porque Jesus derramou seu sangue. Então foi substituído o sangue pela água.
Nós estamos trazendo estas verdades para lembrar que esta é a razão porque nós batizamos não apenas os adultos, mas os seus filhos, os filhos dos crentes. Porque se na velha aliança, um rito que causava dor, era aplicado à criança, mesmo sendo um rito de fé, e ainda que ela não pudesse crer, por que não podemos aplicar o rito de aliança na nova aliança, que é muito mais inclusiva, à criança, pela fé que os seus pais demonstram? É por isso que nós batizamos as crianças, entendendo que o batismo não salva nem a criança nem o adulto. Ele é um selo de fé, mas os pais que têm autoridade sobre a criança, eles consagram seus filhos pelo batismo. Nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é aliancista. E é por isso que ela crê que a aliança é para nós e para nossos filhos. É claro que na idade do juízo eles precisam confirmar o nosso compromisso, quando eles fazem o que nós chamamos de profissão de fé, quando eles receberão, a partir de então, o segundo sacramento, que é a ceia. Então, com isto em mente, eu quero chamar aqui à frente, para ser admitido como membro da igreja, não comungante, por batismo, a pequena Chloe Oliveira Leal, filha da nossa irmã Milena Oliveira Leal e do nosso irmão presbítero Nadiel Veloso Leal. Peço que se coloquem aqui à frente, de frente para a igreja, para mim e para a igreja. Eu vou convidar o presbítero Davi para segurar a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza por aspersão. Ela entende que não é a quantidade de água que torna o batismo genuíno, mas aquilo em que se crê. E se você tem interesse, nós temos uma classe de catecúmenos, e não agora, mas lá para frente nós vamos explicar biblicamente a razão da forma como nós batizamos. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, para a instrução que nos faz o Senhor na sua palavra. Ouçam o ensino do Evangelho. Então lhe trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, de 13 a 16. Observem que nosso Salvador mandou que lhe trouxessem os pequeninos e censurou aqueles que tentaram privá-los desse privilégio. Disse Jesus: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então abraçou as crianças e, pondo sobre elas as mãos, as abençoou. Não duvidem, portanto, mas confiem em Cristo para que ele receba a sua filhinha nos braços da sua misericórdia, dando-lhe a bênção da vida eterna e fazendo-a participante da natureza divina. Lembrem-se primeiro que o batismo significa que nós e nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado e não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. O batismo é um anúncio dramatizado do Evangelho. Segundo, o batismo testemunha e sela a nossa recepção na família dos filhos de Deus, o lavamento dos nossos pecados por Cristo Jesus e a renovação de nosso coração pelo Espírito Santo. Eis porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E apesar de nossos filhinhos não compreenderem ainda essas coisas, convém que sejam batizados, porque assim como sem o saber, são participantes da queda de Adão, também são recebidos em Cristo pela sua graça.
segundo a qual Deus fala por Abraão, pai de todos os crentes, dizendo: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Disso também testifica o apóstolo Pedro dizendo: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por isso Deus outrora mandou que os filhos do seu povo recebessem a circuncisão. Os filhos dos membros da igreja de Cristo devem ser batizados na qualidade de herdeiros do reino e do pacto de Deus. Portanto, meus irmãos, Milena e presbítero Nadiel, vocês, pais da Chloe, se comprometem a permanecer fiéis ao pacto da graça, como é oferecido a vocês e a seus filhos. Sim. Vocês consagram a Chloe ao Senhor para que ela receba a adoção como filha de Deus Pai, o perdão de seus pecados pelo sangue de Cristo e a regeneração de seu coração pelo poder do Espírito Santo. Sim. Vocês, confiando nas grandes promessas de Deus, prometem criar a Chloe na disciplina e correção do Senhor, servindo-lhe de exemplo cristão, orando por ela e com ela, ensinando a ler a palavra de Deus, instruindo-a desde os seus primeiros anos na natureza do pacto, sob cujo amparo está, fazendo tudo quanto puderem para levá-la ao conhecimento e à fé em Cristo, seu Salvador? Essa água, meus irmãos, é o testemunho de que a sua filha é culpada e impura. A aplicação da água não tem virtude alguma em si, mas é apenas um símbolo do dom e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina torna puro e santo o coração. Roguemos, portanto, unanimemente a presença e a bênção de Deus. Eu peço que a terceira igreja se coloque de pé, para também fazer os seus votos, porque ao receber um membro, ela se responsabiliza por ele. Os irmãos recebem com alegria a Chloe Oliveira Leal, comprometendo-se a auxiliar os seus pais na criação dela, na disciplina e admoestação do Senhor, orando com eles, por eles, exortando-os, ajudando-os em tudo que precisarem. Sim? Sim. Curvemos nossa cabeça e oremos. Pai nosso que estás nos céus, Pai do unigênito e bem-amado Filho, nosso irmão mais velho, Tu, Senhor, és o nosso Pai e o nosso Redentor. Pai da eternidade é o Teu nome. A Tua paternidade, Senhor, é tipo e fonte da nossa, porque por nos teres criado a Tua imagem, nos coroaste com a dignidade de pais. Agora, portanto, olha para os Teus servos que trazem aqui o seu filho, a sua filha, para dedicá-la ao Teu serviço. Sendo eles pecadores, e tendo nascido em pecado, arrependidos, buscaram expiação na cruz, Senhor. Permite que façam inteligível e sinceramente os votos do batismo. Habilita-os, Senhor, a cumprir esses votos na instrução e na disciplina da sua filhinha, que como ela nasceu na carne, assim também seja renascida a seu tempo do Espírito Santo. E como o menino Jesus, ela se fortifique no Espírito e se encha de sabedoria. E sobre ela esteja a Tua graça, até que, na harmonia de toda a graça cristã, chegue a idade do Cristo, do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E sirva ela a Ti e a sua geração, por todos os dias de sua vida na terra. E quando terminar a sua carreira neste mundo, que ela se assente com Cristo na casa do Pai. Nós te pedimos, em nome de nosso Senhor e em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Chloe, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Parabéns, Deus. Podem assentar-se, os irmãos podem assentar-se. Agora vamos adorar o Senhor.